Desde o seu surgimento, o vaping foi vendido ao mundo com uma imagem limpa, moderna e jovem, combinando design e sabores chamativos para mascarar seu verdadeiro rosto por trás de cores neon e nuvens densas. Mas o que há por trás do marketing? Como ele conseguiu convencer milhões de pessoas ao redor do mundo, especialmente os mais jovens, de que inalar substâncias químicas é, de certa forma, saudável? A mensagem central explorada pela indústria do vape é simples e enganosamente sedutora. É menos prejudicial do que fumar. Esta narrativa não é por acaso. É uma tática cuidadosamente projetada que tira proveito de nossa tendência de buscar opções menos ruins quando enfrentamos vícios ou maus hábitos. Mas menos prejudicial não é totalmente verdade. E é justamente nessa confusão que reside seu poder, gerando uma falsa sensação de segurança. As campanhas publicitárias mostram usuários sorridentes, livres das preocupações de saúde associadas ao tabaco tradicional, convenientemente esquecendo de mencionar que a nicotina ainda está presente, poderosa e mais viciante do que nunca. Isso nos leva a outro elemento-chave, a própria nicotina, uma substância promovida por alguns defensores do vaping como uma aliada para o desempenho mental, que supostamente melhora a concentração, reduz a ansiedade e até aumenta a criatividade. Mas por trás desses supostos benefícios existe uma verdade muito mais sombria e cientificamente comprovada. A nicotina é uma substância altamente viciante que altera profundamente a química cerebral. É especialmente potente em adolescentes e jovens adultos, cujos cérebros ainda estão em desenvolvimento. O que significa que o vício que provoca pode ser mais intenso e duradouro que o de um cigarro convencional. Para confirmar esta informação, você pode consultá-la com o nosso coach de saúde gratuito em tuvisalude.com. Ele responderá a todas as perguntas relacionadas à saúde, nutrição e hábitos que você possa ter. Mas mesmo perguntando ao nosso coach, você pode se perguntar: como tantas pessoas podem cair nessa armadilha tão óbvia? A resposta é uma combinação astuta de marketing, desinformação e a clássica necessidade humana de gratificação imediata sem aparente consequência. Somos seres facilmente seduzidos pela promessa de prazer rápido, especialmente quando parece vir sem custo. E a vaporização oferece exatamente isso, gratificação instantânea sem a culpa aparente do tabaco. Mas qual é o verdadeiro custo por trás deste prazer momentâneo? Fica comigo, porque eu prometo que a resposta é mais alarmante do que você imagina. Quando você olha para um vape de fora, tudo parece simples, elegante, até futurista, mas sob essa superfície estilizada, existe uma maquinaria engenhosa e preocupantemente eficaz, projetado para levar produtos químicos diretamente aos seus pulmões com uma facilidade que quase parece mágica. Para entender os riscos reais do vaping, primeiro devemos compreender exatamente como funciona este pequeno e aparentemente inofensivo dispositivo. Um vaporizador médio consiste em 3 partes básicas: uma bateria, um atomizador e o líquido, comumente chamado de e-líquido, que se transforma no vapor que você inala. A bateria fornece a energia que aquece a resistência dentro do atomizador. Este atomizador é uma peça metálica que atinge rapidamente temperaturas muito altas, capazes de transformar o líquido em um aerossol denso em apenas uma fração de segundo. Este aerossol é o que você inala profundamente até chegar aos seus pulmões. Embora seja promovido como vapor de água, a realidade é muito diferente. O que realmente entra nos seus pulmões não é vapor inofensivo, mas uma mistura complexa de partículas ultrafinas e substâncias químicas dissolvidas, prontas para interagir com suas células pulmonares e passar diretamente para a sua corrente sanguínea. Uma analogia pode ajudar a entender melhor o processo. Pense nos aerossóis corporais ou desodorantes em spray que você usa habitualmente. Esses produtos contêm produtos químicos similares e também criam aerossóis, mas existe uma diferença fundamental e crítica que não podemos ignorar. Esses sprays são projetados para serem aplicados na pele, uma barreira natural que protege nosso organismo contra a maioria das substâncias estranhas. Por outro lado, o vapeador é projetado especificamente para contornar essas barreiras naturais, depositando esses produtos químicos diretamente nos pulmões, um dos órgãos mais delicados e importantes do corpo. Na verdade, este mecanismo tão aparentemente simples representa uma porta aberta para possíveis danos graves. E se você acha que sabe o que realmente está inalando, prepare-se, porque o que vamos descobrir nos próximos capítulos pode fazer você questionar seriamente o que está colocando no seu corpo a cada tragada. Você sabe exatamente o que há dentro do seu vaporizador? A resposta pode mudar completamente sua perspectiva sobre essa moda aparentemente inofensiva. Agora que você sabe como um vape funciona,
é hora de enfrentar uma pergunta muito mais desconfortável. Você realmente sabe o que está inalando cada vez que dá uma tragada? A maioria das pessoas acredita, ou pelo menos espera, que o vapor desses dispositivos seja uma simples mistura de água, nicotina e sabores agradáveis. Mas a realidade é consideravelmente mais inquietante. Comecemos pelo líquido básico, o chamado líquido EE, que em teoria contém poucos ingredientes, principalmente propilenoglicol, glicerina vegetal, nicotina e aromatizantes. O propilenoglicol é um solvente transparente e inodoro, que também é utilizado em alimentos, cosméticos e produtos farmacêuticos. É promovido como algo seguro porque o consumimos diariamente. Mas atenção! Consumir algo oralmente não é o mesmo que inalar diretamente para os seus pulmões, onde não existem mecanismos tão eficazes para neutralizar esses químicos. A glicerina vegetal, por outro lado, é um composto espesso e doce que produz aquelas nuvens densas e atraentes de vapor que os vapers adoram mostrar nas redes sociais. No entanto, novamente, o ponto-chave aqui é a forma como entra no corpo. Ao inalar glicerina vegetal quente, as regras mudam drasticamente. E o corpo não está preparado para se defender dessas micropartículas que penetram profundamente nas vias respiratórias. Mas isso é apenas a superfície. Os aromatizantes representam uma área particularmente obscura no mundo do vaping. A indústria oferece milhares de sabores atraentes, desde frutas tropicais até sobremesas tentadoras. Mas muitos desses sabores contêm produtos químicos artificiais que não estão claramente rotulados. Pesquisas recentes descobriram que alguns líquidos contêm substâncias químicas perigosas, como o diacétil, um composto diretamente ligado a doenças pulmonares graves como a bronquiolite obliterante, também conhecida como pulmão de pipoca. Além disso, análises científicas independentes revelam constantemente outra realidade preocupante. Muitos líquidos para vaporizar contêm substâncias que não são declaradas nos rótulos, desde níveis perigosos de nicotina até traços de THC, ou mesmo produtos químicos altamente tóxicos como acetaldeído ou formaldeído, e, recentemente, até o composto químico que apresentamos neste vídeo, conhecido como maconha sintética. Isso transforma o consumidor em um participante involuntário de uma roleta russa química, onde ninguém pode garantir com precisão o que realmente está entrando em seu corpo. Talvez você pense que estou exagerando, mas pense sobre isso por um momento. Se as indústrias de cosméticos e alimentos são altamente regulamentadas precisamente porque seus produtos entram em contato com o nosso corpo, por que o vaping, cujos produtos inalar diretamente em nossos pulmões, não enfrenta controles estritos semelhantes? Essa lacuna regulatória é preocupante e potencialmente perigosa. Já te venderam a ideia de que fumar cigarro eletrônico é menos prejudicial? Mas a pergunta que muitos esquecem de fazer é: o que realmente acontece quando você aquece os produtos químicos que está inalando? É precisamente aqui que começa a parte mais perturbadora e oculta do uso do cigarro eletrônico. Ao ligar seu vapeador, você aquece ingredientes como propilenoglicol e glicerina vegetal a temperaturas extremamente altas em questão de segundos. Nessas condições, algo preocupante começa a acontecer. Essas substâncias químicas, que parecem inofensivas à temperatura ambiente, começam a se decompor e recombinar, gerando novos compostos potencialmente tóxicos, muitos dos quais já foram estudados e catalogados como perigosos para a saúde humana. Pesquisas recentes revelam que ao aquecer a certas temperaturas, o propilenoglicol e a glicerina geram substâncias como formaldeído, acroleína e acetaldeído, se esses nomes não lhe são familiares. Deixe-me dar-lhe uma ideia mais clara. O formaldeído é um conhecido cancerígeno humano, usado em processos industriais para embalsamar cadáveres. A acroleína é um irritante pulmonar extremamente potente, e o acetaldeído está diretamente associado a danos celulares e ao desenvolvimento de câncer. Se isso não é suficiente para te fazer questionar seu hábito, permita-me ir mais a fundo. Dentro do vaporizador, o calor não apenas transforma os líquidos, mas também afeta diretamente a resistência, aquele pequeno fio metálico que aquece o e-líquido. Estudos científicos demonstraram que esses dispositivos, especialmente os mais baratos ou defeituosos, liberam partículas metálicas como níquel, chumbo, cádmio e até cromo. Você consegue imaginar respirar diariamente partículas microscópicas de metais pesados que se alojam no fundo dos seus pulmões? Este cenário não é um mito. É a realidade silenciosa e assustadora que milhões de usuários de vaporizadores enfrentam em todo o mundo, convencidos, erroneamente, de que estão escolhendo uma opção mais saudável.
À medida que a ciência avança, os resultados preliminares sobre os efeitos do vaping tornam-se cada vez mais preocupantes, indicando que estamos diante de uma verdadeira bomba relógio química e biológica, cujos efeitos completos ainda desconhecemos completamente. Talvez agora você esteja começando a entender por que alguns especialistas descrevem o vaping como um dos grandes experimentos involuntários de nossa era. Estamos aquecendo e inalando produtos químicos sem compreender completamente o dano potencial a longo prazo. Um risco que nenhuma propaganda atraente deveria nos convencer a assumir tão facilmente. E justo quando você pensava que isso não poderia piorar, devo dizer que os primeiros estudos médicos já começam a revelar efeitos preocupantes no corpo humano, muito além do que qualquer um poderia ter imaginado. Talvez até agora você tenha pensado no vaping como um risco abstrato, algo teórico ou distante. Mas o que realmente está acontecendo dentro do seu corpo toda vez que você inala essa nuvem aparentemente inofensiva? Se você é daqueles que pensam que não há evidências suficientes para se preocupar, o que você está prestes a descobrir pode abalar profundamente sua percepção. É verdade que o vaping está no mercado há relativamente pouco tempo. E ainda estamos nos primeiros anos de pesquisa científica, mas mesmo nesse curto período, os resultados preliminares são alarmantes. A primeira coisa que você deve saber é que seus pulmões não foram feitos para filtrar partículas ultrafinas nem produtos químicos agressivos que vêm em forma de aerossol quente. Esses produtos químicos penetram profundamente no sistema respiratório, causando inflamação crônica, que é uma resposta natural do seu corpo a qualquer ameaça, mas que, se for prolongado, pode resultar em danos irreversíveis. Estudos recentes descobriram que os usuários frequentes de vaping apresentam sinais claros de inflamação pulmonar persistente. O que isso significa exatamente? Significa que cada tragada pode estar lentamente te aproximando de doenças pulmonares crônicas como bronquite obstrutiva e até mesmo fibrose pulmonar. Uma condição irreversível e devastadora, onde o tecido pulmonar saudável é progressivamente substituído por tecido cicatricial, limitando severamente sua capacidade respiratória. Mas o problema não termina nos pulmões. Os cientistas observaram que fumar eletrônicos também afeta significativamente o sistema cardiovascular. O aerossol inalado altera rapidamente o revestimento interno de suas artérias, causando dano endotelial. Um primeiro passo preocupante em direção a doenças cardíacas graves. Pesquisas recentes indicam que até mesmo os jovens que usam vape, pessoas saudáveis e aparentemente ativas, têm maior risco de hipertensão, doença arterial coronariana e ataques cardíacos prematuros em comparação com pessoas que não usam vape. Se você ainda acha que seu corpo está lidando bem com este hábito, considere isto: seu sistema imunológico também está sob ataque constante. O vaping enfraquece significativamente a sua capacidade de defesa contra infecções respiratórias e bacterianas. Isso significa que algo tão simples como uma gripe comum pode facilmente se transformar em pneumonia ou em infecções pulmonares mais sérias em pessoas que vapeiam regularmente. A essa altura, você provavelmente está se perguntando como a sociedade pôde adotar tão rapidamente um hábito tão perigoso, sem questionar suficientemente sua segurança. Talvez seja porque os danos mais sérios demoram a se manifestar, o que permite ao vaping manter sua enganosa imagem de segurança. Mas não se engane. O dano real, profundo e potencialmente irreversível já pode estar ocorrendo dentro de você. Se isso ainda não te convence a reconsiderar sua relação com o vaping, espere descobrir como a nicotina fornecida em altas doses e com rapidez extrema pode estar transformando seu cérebro mais profundamente do que você imagina. A nicotina é uma velha conhecida da humanidade, historicamente usada de várias formas, desde o tabaco tradicional até produtos medicinais, mas nunca antes tínhamos consumido em doses tão elevadas e tão rápido como agora, graças aos vaporizadores. Esta aparente vantagem, a velocidade e eficiência com que estes dispositivos entregam a nicotina, esconde uma realidade sombria que poucos parecem dispostos a enfrentar. Quando você fuma um cigarro convencional, a nicotina chega ao seu cérebro em poucos segundos, criando aquela sensação imediata de alívio e satisfação que você já conhece bem. Mas, surpreendentemente, os vaporizadores modernos entregam a nicotina ainda mais rápido e em doses consideravelmente maiores. Isto tem um impacto imenso no seu cérebro, particularmente nos receptores neurais que regulam o prazer e a recompensa, desencadeando uma resposta de gratificação imediata muito mais poderosa e viciante do que a do tabaco tradicional. Precisamente, essa capacidade de fornecer grandes quantidades de nicotina rapidamente tornou o vaping uma ferramenta perfeita para gerar dependência extrema, especialmente entre os mais jovens.
Na verdade, estudos recentes mostram que adolescentes e jovens adultos que começam a usar cigarros eletrônicos podem desenvolver um vício tão forte em tão pouco tempo que superam amplamente os níveis de dependência observados em fumantes de cigarros convencionais. E o pior é que a maioria não percebe que está presa até que já seja tarde demais. Mas por que isso acontece? Quando você recebe doses rápidas e constantes de nicotina, seu cérebro começa a mudar literalmente. As conexões neurais se reorganizam para priorizar o prazer imediato, condicionando seu comportamento a repetir a experiência repetidamente. Este efeito psicológico e fisiológico intenso faz com que o usuário médio de vape consuma muitas mais doses diárias do que um fumante convencional, entrando em uma espiral perigosa, onde cada dose precisa ser mais frequente para obter o mesmo efeito. E aqui surge outro problema alarmante. Ao receber nicotina de forma tão rápida, a capacidade do cérebro de autorregular-se começa a deteriorar progressivamente. Sua resistência natural a situações de estresse, ansiedade ou tédio é reduzida drasticamente. O vaping, longe de te relaxar ou aumentar o teu desempenho cognitivo a longo prazo, acaba se tornando uma muleta emocional e mental da qual você depende cada vez mais. Talvez o mais preocupante seja que ainda estamos no meio deste gigantesco experimento social e não conhecemos completamente as consequências finais de modificar tão drasticamente nossa relação com uma substância tão poderosa quanto a nicotina. E isso nos leva a uma pergunta inquietante que vamos explorar profundamente no próximo capítulo. Estamos sendo parte, sem saber, de um dos maiores e mais arriscados experimentos humanos já realizados? Prepare-se, porque o que vem a seguir pode fazê-lo reconsiderar seriamente tudo o que você achava que sabia sobre vaping. Quantos casos de doenças graves ou mortes prematuras serão necessários antes de despertarmos coletivamente? E exijamos regulações mais rígidas e responsáveis, se você é um usuário frequente do vaping. Ou se você conhece alguém que seja, talvez seja a hora de parar para refletir profundamente sobre esse hábito. A decisão que você tomar agora pode fazer uma enorme diferença na sua saúde futura e na sua qualidade de vida a longo prazo. O poder de interromper este grande experimento humano não reside apenas nas autoridades de saúde ou nos governos, mas reside principalmente em cada consumidor. Em cada indivíduo capaz de questionar a si mesmo e questionar a narrativa comercial que minimiza constantemente os riscos. No final, a história lembrará o vaping como um momento crítico em que a humanidade novamente decidiu ignorar os sinais iniciais de perigo ou como o momento em que uma geração inteira teve a coragem e a clareza para reconhecer uma ameaça evidente antes que fosse tarde demais. A pergunta é simples, mas poderosa. Em qual lado desta história você quer estar? Sua resposta pode fazer toda a diferença. Se você sofre de algum vício atualmente, convido você a se juntar ao meu grupo de pacientes em tuvesalude.com, uma plataforma como o Facebook, mas de saúde. Lá você receberá apoio de pessoas que estão passando pela mesma situação que você e eu publico artigos sobre esses temas todos os dias, sem nenhum custo. Junte-se, é grátis e pode salvar sua vida. Não se esqueça de se inscrever e comentar. Um abraço, vejo você no próximo vídeo.